material de higiene e limpeza, perfumaria e muito mais. No Baratão você faz economia todo dia. Aproveite. O Baratão, Rua José Batista da Silva, 315, Santa Maria Gorete, Nova Cruz. Telefone 84 991656468 ou WhatsApp 991066285. O Baratão, mania de vender barato. Vai construir ou reformar? Não precisa procurar. Emerson Pré-Moldados, tudo que você precisa: manilhas, postes, estacas, tijolos, vigas, lajes, ferragens, isopor para lajes, grosso e varejo, cobogó de decoração, revestimento em 3D de cimento, os mais lindos pisos para sua calçada, material para fazer sua churrasqueira do seu jeito, descontos especiais para pedreiros, mestre de obras, engenheiros e arquitetos. E atenção para a promoção: na compra da sua laje, ganhe 50% de desconto no aluguel das escoras de metal. O cliente que segue no Instagram tem descontos especiais. Então siga agora, @Emerson Pré-Moldados, localizado na Rua João Gouveia Neto, próximo ao Lava Jato. Atendimento pelo telefone WhatsApp 988862221 ou 991727929. Está cansado de tratamentos odontológicos sem fim? Aqui no Coa Centro Odontológico você não vai mais passar por isso, pois temos tratamentos em todas as especialidades e sem enrolação. Agende agora mesmo e conheça uma de nossas unidades. Coa, seu sorriso, nossa alegria. Unidades Araruna e Nova Cruz. Siga nosso Instagram, @coa.araruna e coa.novacruzrn. Tá pertinho, tá na rede, mas economize e vai sorrir. Tudo que você precisa tá aqui. Limão Tahiti, 2,49 o quilo. Melão japonês, 1,89 o quilo. Banana prata ou pacovan, 2,98 o quilo. Maçã nacional, 10,98 o quilo. Batata inglesa, 2,79 o quilo. Verão Redimais, entre nesse clima. Na vidraçaria e marmoraria Junior Box você vai encontrar vidros temperados e simples, mármores e granitos, pias, soleiras, forro de PVC, armário de pia, varanda de alumínio e vidro, corrimão, portões de alumínio, grade box e tudo em esquadria de alumínio. E também aceitamos encomendas para construção de túmulo em mármore ou granito. Rua Cícero Maximiano da Costa, número 45, Centro Nova Cruz, antiga Rua do Cacimbão. Liga 84-3281-3395 ou WhatsApp 99167-7605, 99140-8957 ou 987-19-5941. Vidraçaria e marmoraria Junior Box, a melhor de toda a região. Centro Odontológico, o mais equipado e especializado em tratamentos dentários como canal, restauração, prótese, raio-x, cirurgias, implantes e ortodontia. O que você está esperando? Marque a sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 994-344777. Uma responsabilidade dos doutores Alisson Mariano e Everton Souza. Centro Odontológico, seu sorriso, seu sucesso. Rua Senador Georgino Avelino, 142, São Sebastião, Nova Cruz, atrás do hospital. Aqui você é o número 1, Depósito Adriano Mandu. Depósito Adriano Mandu, o parceiro da sua construção, localizado no sítio Fernando da Pista, no município de Passa e Fica, no Rio Grande do Norte. Telefone 84-3288-1031 ou WhatsApp 987571349. Depósito Adriano Mandu. A Farma Fórmula, maior rede de farmácias de manipulação do Brasil, você encontra uma linha própria de cuidados com o corpo e rosto, suplementos nutricionais e até manipulação para o seu pet. Conheça a Farma Fórmula e veja por que ela é muito mais do que uma farmácia. Rua Assis Chateaubriand, 861, São Sebastião, Nova Cruz. Ligue 84-3281-2568. Acesse 103fmcurimataú.com.br. Você por dentro de tudo. Notícias, fatos da política. O Rio Grande do Norte e a Paraíba se encontram no jornalismo da 103.5. Acesse 103fmcurimataú.com.br. Seu canal de notícias do Agreste.
Bom dia, meu povo! Terça-feira por aqui na 103,5 e hoje é uma terça atípica. Hoje estamos recebendo a equipe da Multidisciplinar no Fala Multi. Quem conhece sabe que o Fala Multi é toda quarta-feira, mas especificamente hoje vamos estar realizando na terça e com um tema bem especial: birra ou dificuldade emocional. Quando procurar um psicólogo infantil. E nada melhor do que trazer profissionais qualificadas para falar sobre esse assunto. Seja bem-vinda, Tati, e seja bem-vinda, Eduarda. Obrigada, tudo bom, ouvintes? Bom dia, Juni, bom dia, Davi, bom dia, Matheus, mais um Fala Multi. Bom dia, Eduarda, obrigada por estar aqui conosco. Hoje a Eduarda vai ser a pessoa que vai estar à frente do programa de hoje, que vai estar respondendo perguntas. Então, mamães, papais, cuidadores, professores, ATs, acompanhantes, não é, aí, de crianças típicas e atípicas. Estamos aqui justamente para poder apoiar vocês que estão aí do outro lado, sintonizando na 103, vendo aqui no Instagram. Então, tem dúvida sobre o tema? Não perde tempo. Hoje nós temos um especialista, tá, em psicologia infantil, que vai estar falando um pouco sobre isso dentro desse Fala Multi de hoje. Então, assim, já anota o número da rádio. Qual é, Júnior, para mandar a perguntinha? 996070910. De novo. 996070910. Isso, gente. E aí, mandem as perguntinhas de vocês ou pelo próprio Instagram ou Facebook, né, da rádio, que está aí ativo, que nós estaremos respondendo. Davi, fica aí ligadinho que hoje vai ter muitas perguntas, viu? E hoje Eduarda. Vou apresentar aqui a Eduarda, né, psicóloga especializada em avaliação infantil, para falar sobre um tema que tira o sono de muitos pais. Como diferenciar birras comuns de sinais de que a criança precisa de apoio emocional. Eduarda, por que esse assunto é tão importante? Bom, pessoal, bom dia. É crucial que muitos pais, eles começam a se sentir, eles ficam na dúvida. Apesar de muitas vezes ter aquela intuição de saber que tem alguma coisa errada, ele fica na dúvida. Isso é normal? Como é que acontece? Será que isso é uma fase? Como é que eu preciso agir? Mas como é que eu preciso agir? O que é que eu faço? Muitos deles ficam nas dúvidas. Então, assim, a birra, ela é normal e ela faz parte do desenvolvimento infantil. Ela vai acontecer, principalmente a gente tem algumas fases específicas, quando está desenvolvendo mais o ego, em que ele vai precisar desenvolver essa birra, esse contraponto dos pais. Só que quando isso se torna frequente, isso é um sinal de preocupação. Então, a gente tem que justamente saber diferenciar o que é uma birra normal, que também temos métodos para trabalhar mesmo com essa birra normal, do que é um transtorno, né? Pegando o gancho de o que é uma birra ou o que não é, Eduardo, você consegue dar um exemplo no dia a dia de um pai, de um professor, né, de uma tia, por exemplo, de um tio, que acompanha uma criança que muitas vezes não consegue identificar comportamentos de birra e comportamentos desadaptativos? Com certeza. Para isso, a gente precisa pensar em 3 critérios. Quais são eles? Primeiro critério, frequência e intensidade. Tá tudo bem ter birra, de vez em quando, uma vez ou outra. Da outra vez que eu tive no programa aqui, a gente falou sobre trauma. E falou que trauma ele pode ser uma coisa muito grande, numa intensidade muito grande, ou pode ser uma coisa pequenininha. Falando no caso que você falou sobre a questão dos cuidadores, como é que eles podem avaliar, muitas vezes, se a criança tem uma crise diária de agressão ou de autolesão, é um sinal importante para a pessoa ficar atenta. Porque isso acontecer uma vez ou outra numa frequência e numa intensidade pequenininha, ok, tá tudo bem. Mas se isso acontece com frequência diária, já é um ponto da gente ficar atento e prestar atenção, né? Essa autoagressão, essa autolesão, bater a cabeça na parede, puxar os cabelos, querer se morder, necessitar de uma contenção externa, é um sinal de preocupação que os pais devem prestar atenção, principalmente se essa frequência ela é diária, tá? Isso acontece muito em pacientes como, por exemplo, que têm e são diagnosticados com TEA, ou muitas vezes não são diagnosticados com TEA, por exemplo. Isso poderia ser uma estereotipia. Explica um pouquinho disso pra gente. Claro. É difícil às vezes a gente está falando com os ouvintes e a gente conhece essas palavras difíceis, estereotipia, o que é. E estereótipo é aquilo que a pessoa começa a fazer todo dia, vira um modelo. Então, é um sinal típico
de que muitas crianças têm de realmente baterem a cabeça na parede, andarem de ponta de pé, fazerem os movimentos com as mãos. Isso é um sinal de que a criança está precisando de autorregulação. Ela está com muita energia dentro, muitas vezes elas têm muita sensibilidade. O cérebro de uma criança que tem um autismo, por exemplo, ele não foi diagnosticado enquanto ele estava na gravidez da mãe, ele acontece depois. Então, ele se forma de uma maneira diferente e ele precisa se autorregular de uma maneira diferente. É muito fácil para uma criança atípica, quando ela está triste, ela chora. Quando ela está com raiva, ela faz expressão de raiva. Quando ela está com sono, ela faz o sono. Às vezes, a criança autista ou a criança com TEA ou com TOD, ela está muito estimulada e isso aparece de uma maneira diferente. É o que a gente chama de atípico ou diferente. Ou estereotipia, porque vira um estereótipo daquela patologia. Né? Eduarda, enquanto você falava, não é, eu me coloquei aqui muitas vezes na condição dos nossos ouvintes. Quando você fala TOD, o que é TOD? Que sigla é essa? E quando eu falo TEA, que sigla é essa? Porque é muito importante para quem está do outro lado, né? Apesar de hoje serem siglas que estão muito frequentes, muito escutadas, mas para algumas pessoas, para as donas de casa que estão aí, né, nesse momento cuidando do seu almoço, ou que muitas vezes não tem muito acesso, por exemplo, à informação ainda, porque apesar da informação estar muito acessível para alguns, mas muitos dos nossos ouvintes ainda são aquelas pessoas que estão ali na zona rural, escutando, né? pelo radinho Que estão escutando pelo seu radinho ali de pilha e tudo mais, e que muitas vezes tem um neto, que muitas vezes, né, tem um sobrinho, ou que tem um filho mesmo, que talvez seja uma criança que tenha um comportamento compatível a TOD ou compatível a um TEA. Explica um pouquinho essas siglas pra gente. Certo. É muito importante. O TOD, por exemplo, é o transtorno opositor. Então, a gente vai direto na questão da palavra. O que acontece com essa criança? Ela se torna uma opositora constante dos pais. Sabe aquele criancinha que é do contra? Tudo que você sugere, ele quer ser do contra. E ele é muito forte, a personalidade dele é muito forte. Então, é difícil conviver com essa criança. Lembra quando a gente estava falando um pouco mais acima sobre as 3 coisas? A primeira é frequência e intensidade. A segunda seria o impacto social. O que é que esse impacto causa? Porque, às vezes, o pai ele tem resistência, o pai ele fica assim... Às vezes, aquilo que a gente precisa olhar está na nossa frente o tempo todo e a gente não consegue ver, a gente evita olhar. Então, às vezes, a gente tem até essa intuição, o pai, a avó, a pessoa que cuida, ela tem até a intuição que tem alguma coisinha errada com aquela criança, mas ela não escuta essa intuição. E, às vezes, todo mundo da família percebe que tem alguma coisa, mas não quer falar, porque o pai tem resistência. E, às vezes, é a pessoa do interior, Tati, mas, às vezes, é aquela pessoa que tem conhecimento, que tem acesso. Eu tive um casal recentemente que eram 2 médicos que estavam com resistência de aceitar o diagnóstico de TDAH do filho. TDAH seria o quê? O transtorno de hiperatividade e... Impulsividade, exatamente. Então, o que acontece? Eles, às vezes, a gente tem dificuldade, porque quando o filho está na nossa barriga, a gente tem uma criação do que é o filho ideal. É aquele que está na nossa ideia. E quando o filho nasce, a gente vai ter que lidar com a realidade dos fatos. Por isso é que eu acho muito importante, quanto mais cedo o diagnóstico, melhor. Porque a duração faz toda a diferença. Se eu pego essa criança que ela está com esse transtorno desde o início, que ela está sendo opositora desde o iniciozinho, com 1 ano, 2, 3, que eu já estou percebendo alguns sinais de desconexão, mesmo quando ele é bebê, para os primeiros sinais, quando a mamãe está amamentando e o bebê não olha no olho da mãe, quando ele não está com o mesmo desenvolvimento, seja ele dos dentinhos, seja ele do social, se ele não consegue brincar com os amiguinhos, são sinais de atenção. A gente precisa justamente pensar nas 3 coisas. Se é frequente, se é intenso, porque óbvio que a criança vai amamentar e uma hora ou outra ela não vai olhar para a mãe. Mas se isso é frequente, se isso é intenso, se tem um impacto social, ou seja, se a sua mãe já comentou, a sua avó já comentou, a pessoa da escola já comentou que seu filho tem alguma coisa, se essa duração ela está constantemente, então, quanto mais rápido o diagnóstico, melhor. Então, Eduarda, o que eu consegui entender com o que você está dizendo é que quando eu penso em um TOD, por exemplo, eu penso naquela criança que ela está sempre sendo do contra, não só com os pais, mas também com professores, não é? Quando a gente pega uma criança aí já indo em creches ou já indo aí no ensino
não só fundamental, né? Mas aí na primeira infância e tudo mais, isso vai acontecer com pais, com professores e também muitas vezes com amiguinhos. Então, toda aquela criança ou adolescente que estiver sendo sempre imposto, né? Por exemplo, a autoridades, seria um olhar mais cuidadoso, no caso do Todd, é isso ou eu entendi errado? Exatamente. Então, já é uma coisa assim. É claro que o Todd já é uma coisa mais para frente, é uma coisa que justamente precisa desse social mesmo. Ele já está crescendo mais um pouquinho, geralmente vem depois dos 3 anos de idade. Mas é importante os pais entenderem que, às vezes, a própria criança, o bebê, ele sofre de ansiedade, Tati. Se o ambiente ele não está saudável, isso vai resvalar na saúde da criança. Então, mesmo um bebezinho, mesmo crianças de 1 ano de idade, 2, 3, as que não estão na escola ainda, é perceptível se ela tem uma resistência ou não. Então, a gente tem que sempre ficar atento, porque é justamente através da avaliação psicológica que a gente vai mapear quais são o desenvolvimento cognitivo, seja ele do bebê, seja ele da criança, seja ele do adolescente ou do adulto, né? Mesmo os adultos que estão escutando também fazem parte também, se percebem dificuldades, procurem terapia. E a gente usa o quê? Os testes, a observação, a entrevista detalhada com os pais para conhecer essa criança e entender. E isso permite a gente fazer o quê enquanto psicólogo? Criar um plano personalizado, seja ele na terapia, seja ele com apoio escolar, seja ele com orientação familiar. Porque não tem manual de instrução para ser pai nem mãe. É assim que a avaliação psicológica entra nisso? Exatamente. É dessa maneira que a gente vai criar justamente um plano personalizado. O primeiro passo é estudar, entender quais são as limitações daquela criança, se aquilo é normal ou não, como é que está sendo a questão do desmame, a questão do desfraude, porque são fases importantíssimas que os pais muitas vezes não têm. É muito fácil dizer assim, esse menino já está grande, está na hora dele parar de mamar. E o vínculo da mãe com o bebê? E aquele momento, e o neném faz a birra, e ele quer o peitinho, e como é que a mãe resiste? Então, assim, se você está tendo dificuldade, se os ouvintes estão tendo qualquer tipo de intuição, escute a sua intuição. Se está percebendo que tem um sinal errado, procure ajuda. Mas a gente tem resistência, às vezes, de pedir ajuda, porque não, eu tenho que ser pai, eu tenho que saber, eu estou nesse lugar de que eu tenho que saber. E ninguém sabe tudo. A gente está constantemente aprendendo. Eduardo, e quando fala, por exemplo, no TEA, não é? Você trouxe muito claro, muito objetivo, não é? De como eu, como pai, como mãe, posso começar a identificar esses primeiros sinais de um possível TOD. E o TEA, né? O transtorno do espectro autista, não é? Que hoje está muito, muito mais popularizado comparado a alguns anos atrás, apesar de ainda ser, não é? Assim, apesar de não ser muito claro e objetivo para muitas pessoas, mas se nós compararmos a anos atrás, hoje a gente já tem a população mais informada sobre isso, não é? Mais de encontro com isso. Só que a gente tem a diferença também de ser informado e de aceitar, né? São 2 pontos totalmente diferentes que a gente pode falar depois. Mas para a gente pontuar agora, como é que eu posso identificar, por exemplo, que uma criança, quais seriam os primeiros sinais de um TEA? O TEA, ele começa a se manifestar. O TEA é engraçado. Engraçado essa questão, né? Transtorno do espectro autista. Espectro é uma coisa ampla, é uma coisa que abarca muitas coisas. Então, é até difícil explicar o que é que seria objetivamente. E por isso é que é importante a avaliação psicológica de um profissional especializado na área. Porque, às vezes, o que para você é um desenvolvimento normal, às vezes a criança é muito inteligente. Às vezes ela tem muita relação com os números, com as ordens. Às vezes eles já são bilíngues, muito no início. Então, assim, eles precisam de uma necessidade de organização. Então, os pais, eles vão percebendo alguns sinais, principalmente na debilidade social. O TEA é uma característica do transtorno do autismo, que está bem na moda hoje em dia, parece essa que hoje está na moda dizer que é autista, é que... TDAH também, né? Isso. Esquece o negócio, meu TDAH, pronto. E o autodiagnóstico, que é complicadíssimo, que é assim, você não leva o seu filho para um profissional, diagnostica ele, mas também não faz nenhum plano especializado para como vai agir, não vai agir de forma diferente, só deu o nome e pronto. Não é dessa maneira. O transtorno do espectro autista, ele precisa acontecer desde o iniciozinho da vida. Porque apesar de ser diferente da questão da alteração do cromossomo 21, da síndrome de Down, que você mesmo na gravidez, você já sabe que o seu filho ali tem alguma coisa, o que facilita para a aceitação dos pais, sabe, Tati? Eu percebo que os pais aceitarem isso que, para muitos, o diagnóstico pode parecer um rótulo.
Ah, meu filho é doente. Eu pego muitos pais que dizem assim, a mãe leva pro menino para fazer a avaliação. Aí o pai é desse jeito, mas ele diz que não tem nada. Às vezes tem muitos casos na família que não são diagnosticados. Os sinais estão todos ali e eles ainda estão resistindo a levar para uma pessoa especializada que vai ajudar. O nosso intuito não é rotular a criança, é justamente criar um mapa que vai facilitar esse caminho da melhor maneira possível, porque os ouvintes sabem, ser pai ou mãe não tem mapa, não tem como. Ainda ontem eu fechava uma avaliação neuropsicológica de um adolescente e estava dando uma devolutiva para a mãe, não é? Para a mãe e para o pai. E aí eu falava para eles, não é? Eu costumo dar devolutiva com o adolescente, com a mãe e com o pai, porque eu acho muito importante a gente entender o processo do todo, né? E aí no final dessa devolutiva, eu escutei assim do paciente: essa avaliação me descreveu, eu me vi no espelho, né? Fez muito sentido, porque agora eu sei como eu funciono. E a mãe olhou e falou assim, e o pai: agora eu vejo esperança, porque eu pensava que meu filho só tinha problemas, mas eu identifiquei dentro da avaliação neuropsicológica que ele também tem potencialidades. Vamos usar disso ao nosso favor. Não é? Então, você sai daquela cadeia, muitas vezes só de birra, muitas vezes só de dificuldades, muitas vezes de que o meu filho não pode, que ele não é suficiente, que ele não vai dar conta, para que tipo eu posso fazer com que o meu filho possa dar certo na vida, não é? Então, eu finalizava esse laudo falando para os pais e para o adolescente que o fato deles terem um diagnóstico, isso não iria paralisá-los, pelo contrário. Agora ele sabe como ele funciona e agora ele tem meios para lidar com aquele funcionamento dele. E isso provavelmente acontece também no universo infantil, não é? Eduarda, você pode falar um pouco sobre isso também? Com certeza, porque rotular uma criança de birrenta, de mal educada, e é engraçado que os próprios pais que estão ali tentando educar chamam a criança de mal educada, então quem é que está mal educando? Quando a gente trabalha com as crianças, a gente vê constantemente que a gente precisa trabalhar com os pais, e que, na verdade, o que a gente precisa é entender as necessidades específicas, porque todos nós, Tati, somos únicos. Por mais que a gente bote todo mundo dentro do espectro autista, né, tem um espectro, mas dentro do autismo tem as várias dificuldades. Tem as pessoas que têm mais dificuldade de comunicação, tem as pessoas que têm menos. Tem o autismo reverso. Muitas vezes minha criança está desenvolvendo bem e daí chega uma hora que ela para, que ela regride, que ela estava andando, que ela já estava falando, que ela já estava comendo sozinha e ela começa a regredir. Então, se isso está acontecendo, é porque está acontecendo alguma desestruturação no ambiente familiar, em toda a estrutura, e é difícil olhar para nossas dores. Principalmente hoje em dia, a gente está sendo ensinado a ignorar, a fugir, a não querer olhar, fingir que não está ali. Porque se eu ficar quietinho aqui na minha zona de conforto, que é super desconfortável, o problema se resolve sozinho. Ele vai se resolver, mas não vai. Piora, gangrena. Então, assim, a importância do diagnóstico o mais cedo possível, a importância de entender isso. Teve um caso, você falando do seu, teve um caso meu recentemente que era isso. A criança foi lá e era conhecida como uma criança muito teimosa, muito birrenta, né, que estava tendo muita dificuldade. E, na verdade, na hora da avaliação, nós descobrimos uma alta performance. E essa birra dela vinha justamente desse alto desempenho que estava gerando o quê? Tédio dentro do convívio com as outras criancinhas. Então, assim, para ele já tinha entendido. Ficar ali era chato. Ele fazia o quê? Birra mesmo. Ele me mordia o coleguinha e ia para o lado. Na hora em que a gente desenvolve atividades que despertam esse alto potencial e esse alto rendimento, a criança saiu de uma criança que era birrenta, teimosa, ruim, para justamente uma criança que é vista como superdotada. Então, vocês podem, que estão com os pais, que estão com os filhos, que estão dando muito trabalho, com muita birra, marquem um horário na multi, que é para justamente a gente ver, porque às vezes é uma coisinha que só está desregulada. Sabe quando o carro está desregulado? Quando a moto está muito acelerada? Às vezes é só isso. Às vezes é um detalhe. Então, se eu faço uma regulação no motor, ele vai desenvolver com o alto desempenho que ele merece. E é importante lembrar também aos pais, não é? Principalmente nessa fase da primeira infância,
que muitas vezes o desenvolvimento infantil, ele não está acontecendo, porque existe um esperado nesse desenvolvimento, não é? Tem algumas características que precisam estar presentes, não é isso, Eduarda? Por exemplo, até 1 ano de idade, por exemplo, a criança ela já precisa estar ali naquele processo de engatinhamento, ou já no andar, não é isso? Isso. É muito fácil a gente ver, Tati, porque assim, todos somos únicos. Cada menina vai ter a sua fase, por exemplo, de chegar na menstruação, né? Mas a gente sabe que tem um esperado. Seria muito esquisito uma menina menstruar depois dos 18 anos. Todo mundo concorda. Então, assim, eu brinco que a verdade só tem uma só. Mas a verdade é como a lua. A lua tem várias fases, mas lua é lua, sol é sol, estrela é estrela, vamos e convenhamos. Então, existe uma verdade, existe um desenvolvimento esperado e a gente tem um crivo até alto para isso, para essa aceitação. Só que a gente precisa avaliar cada caso de maneira específica. Então, assim, existe um desenvolvimento esperado da dentição do físico mesmo. E esse físico também se torna mental, emocional, porque quando o neném nasce, a cabecinha dele não está fechada ainda. O primeiro órgão, o único órgão, na verdade, que está 100% pronto quando o bebê nasce, é a pele. Todos os outros órgãos ainda vão se desenvolver. O olhinho do bebê ainda vai se desenvolver, o dentinho do bebê nem nasceu ainda, a cabecinha dele vai fechar, o órgão, o intestino, ele ainda vai se acostumando com as coisas, vai evoluindo. E essa evolução tem um desenvolvimento cognitivo esperado. Então, é importante que os pais vão entendendo e conhecendo seus filhos de onde é que está esse desenvolvimento, isso está ok, está nascendo, está engatinhando, está segurando a cabecinha, está sentando direito. E cada fase vai ter o seu desenvolvimento esperado específico, né? E, Eduardo, antes de vocês concluírem, deixa eu fazer uma pergunta aqui do ouvinte que eu achei bem interessante, até porque a gente já ouve as mães fazendo isso, perguntando ou até mesmo fazendo. Ignorar a birra é uma estratégia ou piora a situação? Pergunta capciosa, muito boa. Mas eu gosto muito de usar um exemplo. Quando o bebê está dormindo, eu vou para bem no início, porque a birra já tem muitas nuances, quando ele já está mais velhinho, já é mais difícil. Mas se eu pego meu filho, tem algumas linhas que dizem assim, eu tenho que meu bebê tá chorando no berço e eu vou ignorar. Ignorar essa criança faz muitas vezes ela entender e ela internalizar que ela tá sozinha e que ela vai precisar se virar sozinha. E isso é aquilo que eu te falei do trauma. Então, a gente tem que ter muito cuidado com até que ponto ignorar essa criança vai estar cristalizando na cabeça dela e cresce uma adulta que vai entrar em relacionamentos amorosos fracassados porque ela acha que o marido dela, ao invés de cuidá-la bem, tem que ignorá-la. Como o pai ignorava, como ela era ignorada. Às vezes é um detalhezinho que a gente precisa prestar atenção. Então, assim, não é só ignorar a birra, muito pelo contrário, é olhar o sentimento da criança. Porque sabe o que eu percebo? Muitas vezes, Tati, a gente quer e espera de um adulto, a gente dá muito mais compreensão para um adulto do que para uma criança. A gente quer que a criança pare de chorar, que a criança fique quieta, que a criança não fale, ao invés de tentar entender o porquê que ela está fazendo essa birra. O que é que está acontecendo? E é justamente o que eu falei. Essa birra está frequente? Uma birra, uma vez ou outra, eu descer no olhar da criança, no nível da criança, entender por que ela está com raiva, o que é que ela quer. Se eu posso, usando a comunicação não violenta, sanar a necessidade dela. Porque se ela está fazendo birra, é um sentimento que ela está tendo ruim, porque ela está tendo uma necessidade não atendida. A gente, enquanto adulto, faz birra também. Faz. Quando a gente não tem o que a gente quer, a gente fica puta, a gente faz birra, a gente bate o pé. E ignorar essa birra não vai satisfazer a nossa necessidade. É importante lembrar também, não é? Levando um exemplo para esse ouvinte. Você vai com seu filho lá no supermercado de meio-dia e já é hora de ir almoçar, tá? E aí essa criança, ela começa a fazer birra lá no caixa do supermercado. Eu quero esse chocolate, eu quero esse chocolate, eu quero esse chocolate. Nós temos a primeira pessoa, né? Que é o pai que vai lá e dá o chocolate para ele calar a boca e ir embora. E nós temos aquele pai que baixa de encontro com ele, olha no olho dele e diz: filho, nesse momento você não vai comer chocolate porque é hora de almoço. Essa criança, ela vai continuar chorando e tudo bem. Passou-se alguns dias, nós vamos no mercado de novo, no mesmo horário, e aí eu tenho aquela criança que o pai olhou para ela, se posicionou e deu um não para ela. Ela provavelmente não vai
fazer com a mesma intensidade, a mesma birra, e muitas vezes ela vai conseguir entender, por exemplo, o que ela pode e o que ela não pode. Todas as vezes que eu vou lá e dou para aquela criança, por exemplo, o que ela quer, isso alimenta o comportamento negativo se for uma birra. Então, assim, é importante você olhar isso, porque a criança, ela aprende por comportamento. Então, quando a gente pensa em birra, a gente também precisa pensar quais são os comportamentos que eu estou alimentando dessa criança e quais são os comportamentos que eu estou sendo assertiva ao ponto do que ela entende, o que ela pode e o que ela não pode, tá? Então, seria uma outra maneira de pensar, tá? Pai, ouvinte, enfim, não sei se é pai. Eu espero que... mãe? Eu espero que isso tenha feito sentido para você. Tá. Perfeito. Temos mais perguntas? Vou dar uma olhadinha. Agradecer a todo mundo que está participando ali da live. Tô vendo o pessoal entrar. Quem está nos acompanhando também de casa. Como estabelecer limites sem ser autoritário? Bom, limites são necessários demais em toda relação, de todas as fases e horas. A gente precisa de limites. E aí a gente pode exigir limite, obviamente, e dizer os nossos limites para o outro, isso é uma necessidade, sem ser autoritário. Porque o autoritarismo é eu me colocar acima. Você precisa me obedecer. Por quê? Porque eu sou seu pai, faça e pronto. A gente esquece das crianças, a gente esquece de explicar as coisas para as crianças. Elas estão ali, a gente supõe que ela já sabe. A gente supõe que ela já tem que saber, porque eu já sei, então ele já tem que saber também. Então, se a gente explica para a criança o porquê que ela tem que ficar quieta, por que ela não vai comer o chocolate naquela hora, porque ela vai almoçar primeiro, e aí ela pode comer o chocolate depois, ou então não pode naquele momento. Se a gente conversa, aí ela vai entender. A gente esquece que a criança entende tudo. O cérebrozinho é uma esponja. A gente para de ter paciência, a gente não quer que explique. A gente só não quer que chore e pronto. A gente só quer que fique parado e pronto. E não é assim que funciona. É justamente olhando para essa criança, entendendo como é que ela está e agindo como. Gente, se tem 10 formas de falar a mesma coisa, por que não falar da maneira mais gentil? Uma coisa é quando eu digo, você vai me obedecer e pronto. Outra coisa eu digo, olha, mamãe não pode agora, isso aqui tá assim tá assado. Você quer isso ou isso? Você dá 2 opções para a criança. Hoje em dia tá bem famoso isso na internet, né? Você dá 2 opções em que ela não vai ter opção, mas ela vai ter opção. É deixar a criança também ter autonomia. Porque senão a gente vira um adulto que não sabe escolher nada, que vai escolher uma roupa e tem que chamar a amiga para ir com a gente no shopping, que não consegue ficar sozinho nunca, que tem que ter alguém para escolher, que tem que alguém dizer o que é que a gente vai fazer, né? Isso que a Eduarda está falando é muito importante, principalmente quando nós pensamos em necessidades básicas emocionais. Toda criança, ou todo ser humano, de uma forma geral, ela vai ter necessidades básicas como amor, afeto, segurança, proteção, autonomia. E isso é desenvolvido desde a infância. Uma vez que eu não consigo, por exemplo, dar autonomia para a minha criança, por exemplo, forrar uma cama, para minha criança, por exemplo, organizar a própria bolsa, ou para a criança começar a se alimentar sozinho. E que muitas vezes, quando a gente fala, por exemplo, de crianças atípicas, como nós estávamos falando, seja do TEA, seja do TOD, seja de um TDAH, uma vez que ele não é treinado para isso, e aí a palavra é essa mesmo, é treino, é ensinamento, não é? De que muitas vezes ela vai precisar aprender a fazer coisas que muitas vezes eu ou você que se considera típico, não é? Não consegue fazer. Não é isso, Eduarda? Você pode pontuar um pouco mais sobre isso? Exatamente. E eu achei fantástico, porque a gente falando sobre birra, sabe o que é que acontece? A mãe quer que o filho, que é autista ou que tem TDAH ou qualquer um dos transtornos possíveis, que ele fique quietinho. Então, o que é que eu entrego na mão dele? O celular, a tela. Eu vou botar na televisão, eu vou botar não sei o quê. Não, para eu ter um pouquinho de paz, a justificativa que tem, eu dou a tela. E esquece que a tela é uma droga. E que aquilo ali está afetando a cabeça do meu filho. E ao invés do meu filho participar, mesmo que da maneira descoordenada a priori, de fazer as comidas junto comigo, de arrumar a casa junto comigo, das tarefas junto, a gente deixa aquela criança, enquanto eu estou fazendo tudo, eu estou me sobrecarregando, e ainda estou colocando meu filho sobrecarregado no consumo das telas. Gente, não tem como. Se meu carro está desenfreado, se ele não está sem freio, eu estou descendo uma ladeira, vai capotar. Não dá. As pessoas, eu quero que meu filho seja bem comportado, tranquilo, mas eu quero alimentá-lo mal, encher ele de tela desde que ele era um bebê, e eu quero que ele fique bem. Como pode? Que mágica é essa?
Não dá. Então, assim, é importante a gente entender que, às vezes, a birra do seu filho é realmente a quantidade de tela. E, no início, é difícil tirar. Como todo vício, no início, vai ser complicado. Gente, é importante lembrar, não é, que o vício tecnológico, atualmente, inclusive, ele foi constituído como um problema de saúde pública, não é? Então, assim, hoje a gente já tem ele, inclusive, no próximo DSM, no próximo CID-11, como justamente um transtorno. Hoje nós já temos clínicas de reabilitações voltadas para o uso excessivo de telas, não é? Ou seja, de uma forma geral. Então, imagine, se hoje nós temos adultos que estão sofrendo com isso, como é que estão nossas crianças? E enquanto a Eduarda falava na questão ambiental, é muito importante, porque muitas vezes nós ficamos ali no automático, estamos dialogando aqui entre si, todo mundo está com o celular na mão. Isso vem se tornando muito recorrente, até nós, muitas vezes, que nos policiamos para não fazer isso, não é? Muitas vezes nós estamos conversando com a pessoa e no automático estamos ali respondendo. E aí a atenção plena, por exemplo, não consegue ser utilizada nesse momento, correto, Eduarda? Exatamente. A gente não está mais fazendo o que está fazendo na hora. Eu estou aqui falando com você e mexendo no celular e pensando que eu tenho que responder na outra hora. Então, onde é que eu estou? Onde é que eu habito? As pessoas querem paz, querem felicidade, querem alegria, querem bem-estar. Mas será que eu estou pagando o preço? Eduarda, e por exemplo, como criança, né? Porque nós estamos falando da primeira infância, nós precisamos lembrar daquelas mães, não é? Que muitas vezes estão ali na ponta, que muitas vezes também não sabem como fazer, como agir com essa criança. Muitas vezes são mães de primeira viagem, por exemplo. Nós temos aqui muitos ouvintes que provavelmente são mães de primeiras viagens e que vão escutando tudo, que vão escutando todos. Eu me recordo muito de uma paciente que eu atendi que era... no qual ela teve um filho e de repente ela queria jogar aquela criança, não é? Aquela depressão pós-parto também, que muitas vezes acontece dentro disso. Qual o impacto disso, por exemplo, no desenvolvimento emocional dessa criança? Você trouxe um pouco da questão da própria rejeição, não é? Então, assim, a médio e a longo prazo isso também pode ser comportamentos traumáticos, no quais a criança ela pode apresentar não só transtornos, mas também birra como resposta a isso. Fala um pouco sobre isso. Com certeza, elas podem apresentar ansiedade do mesmo jeito. É porque a gente quer achar que a gente começa a vida quando a gente é adulto. A gente começa a vida criança, e o ideal é justamente que essa mãe que não sabe, que está inexperiente, ela tenta consumir de todas as vezes, ela tenta fazer sozinha, dar conta sozinha, e o ideal é que ela justamente busque ajuda, porque cada pessoa, cada mãe vai ter a sua necessidade específica. Trazendo o caso de uma mãe que está com a depressão pós-parto, geralmente isso acontece justamente num lar que tem os vínculos quebrados. Ela já não tem muita ajuda, ela já está sobrecarregada. Muitas vezes a gente sabe que pai está sendo igual CD. Todo mundo sabe o que é CD, mas ninguém usa mais, tá todo mundo na área do Spotify. Então, assim, a gente tem que entender que os pais, eles precisam estar ali para quê? Nos primeiros, principalmente, de 1 a 7 anos, a criança de 1 a 3 anos de idade, ela está muito simbiótica com a mãe. Ela está naquela relação de que ela precisa daquele cuidado e essa mãe precisa desse suporte do ambiente. E quando a gente está sozinho, é como se a gente tivesse que ter 3 pernas para se equilibrar perfeitamente e a gente só está com 2. Como é que a gente vai conseguir ir sozinho? É necessário ajuda, é necessário ambiente, é necessário se entender, é necessário entender qual é a demanda de verdade. Gente, primeiro ponto, tá tudo bem errar. Às vezes a gente quer ser perfeito demais o tempo todo, eu quero estar em alta performance 24 horas. Não dá. Mesmo como pai e mãe, que é um serviço full time, sem remuneração, a gente não vai ser o melhor pai do mundo. Família é produtora de trauma, a gente vai errar. Eu lembrei de uma paciente que eu tenho, quando você falava que ela é mãe, e ela fala assim, ela tá com um dos seus filhos com a questão de um possível TDAH, não é? E aí ela, onde é que eu errei como mãe, não é? Porque eu faço tudo pelo meu filho, eu tô ali o tempo todo, Tatiane, não é possível, isso não pode acontecer, porque assim, eu dei o meu melhor. E aí a gente precisa trabalhar, né? Esse eu dei o meu melhor, aceitação. Você não consegue controlar tudo. Gente, a gente não consegue controlar os cabelos que crescem na cabeça. A gente não controla a frequência cardíaca do meu coração. Eu posso influenciá-la através da minha respiração, mas eu não controlo o meu batimento cardíaco. Eu quero controlar o ambiente à minha volta? Eu amo essas palavras, a generalização. Eu faço tudo pelo meu filho, então fez demais.
Porque uma mãe suficientemente boa vai chegar uma hora que ela quer que o filho se vire sozinho. Aí como é que essa mãe da pessoa que tem TDAH, que tem um TEA, que tem um autismo, faz tudo pelo filho? Ela lava, ela passa, ela cozinha, aí fica com medo de, ai meu Deus, quando eu morrer, como é que vai ser a vida do meu filho? Mas se eu pegasse da base, se desde que ele era bebezinho, olha aqui, neném, o que a mamãe tá fazendo? Mamãe tá fazendo a louça, mamãe tá fazendo a comidinha do neném. É falar com o neném só de maneira infantil? Não. Às vezes é falar de olho para o olho, às vezes é falar, entender com ele, é conversar. Porque mesmo uma criança, ela entende. Falar com amor, com gentileza, porque é o tom que a gente usa, principalmente com as crianças. Se a minha criança... É muito engraçado, a gente pega com dificuldade escolar. A criança, a criança estava batendo muito na escola. Batendo, xingando, etc. Aí tinha um projeto que eu participava chamado Criança Ecológica. Então, a gente pegava todas as crianças, colocava dentro de uma sala e os pais ficavam olhando essas crianças de fora. A criança teve uma crise de birra na hora, foi no coleguinha e queria morder. A gente que é psicólogo não vai deixar a criança dar dentada no coleguinha. Na frente da gente não dá. Aí a mãe, mais rápido que 3 psicólogos que estavam dentro da sala, a mãe conseguiu sair do cantinho que ela estava, foi para cima da criança. Você não pode fazer isso com ele. Gente, foi tão assustador que a gente ficou meio que atônito assim. Eu digo, tá aí de onde vem o comportamento? Não tem como. A fábrica. Não tem como. Eu tô ensinando, quando eu sou violenta com meu filho, eu tô ensinando a ele que quando ele... Ciclo da violência. Violência gera violência. Quando eu estiver desorganizada emocionalmente, quando eu estiver com vergonha, quando eu estiver com raiva, eu vou lidar com aquilo na agressividade e na violência. Ele vai repetir a mesma coisa. Não tem como. Então, assim, muitas vezes é complicado trabalhar com os pais, porque é trabalhar isso, é trabalhar com os pais. E quando a gente muda o ambiente, quando muda o pensamento sobre o ambiente, muda o sentimento e muda o comportamento. E é importante lembrar também, pais que estão nos escutando, que muitas vezes esse movimento de terapia ou terapêutico mesmo, não é? Ele vai acontecer muitas vezes com você. Muitas vezes a psicóloga te escutando, porque muitas vezes você não tem para quem falar, ou talvez você não esteja sendo escutado, você não esteja sendo entendido, você não esteja sendo orientado, tá, gente? Porque o papel do psicólogo é ser facilitador dentro desse processo. O nosso papel é estar te apoiando, como eu sempre falo, quem ajuda sente dó, quem apoia sente orgulho, né? Então, nós estamos ali o tempo todo para podermos apoiar você. Então, assim, não se sinta só, se precisar de apoio, busque, porque, como a Eduarda falou, nós não conseguimos carregar tudo sozinho. E muitas vezes já aconteceu o caso de, por exemplo, a criança ter todos os sinais de autismo, não conseguir ficar parada e etc e tal. E foi só remodelação da estrutura. A mãe teve mais algumas sessões, a mãe despressurizou a cabine, conseguiu resolver algumas demandas dela e o comportamento da criança mudou sem chegar no momento do atendimento à criança. Eu acredito. Pra gente ter noção de como que muitas vezes é você que tá tão atarefado, tão tenso, que vai deixar o ambiente tenso ao redor, não tem como. Eduardo, é importante lembrar também, gente, que nem tudo é transtorno, tá? Quantos casos eu não atendo de pacientes que estão naquele comportamento situacional? O que é situacional é diferente de transtorno. Muitas vezes, o situacional, eu vou trabalhar a regulação emocional, eu vou me entender, eu vou trabalhar a aceitação, e esse comportamento ele vai mudar como resposta. Agora, quando se é transtorno, aí sim, isso realmente vai permanecer, você vai precisar estar em constante processo, mas nem tudo é transtorno. Muitas vezes é como a Eduarda falou, é só uma adaptação do ambiente, é uma adaptação ou uma autorresponsabilidade sobre si mesmo, ou autoaceitação, ou autocuidado que está sendo preciso ser feito nesse ambiente, nessa pessoa, ou em quem está sendo inserido, tá? Só rapidinho, eu queria dizer justamente isso. Olha, não subestimem a sua intuição. No primeiro sinal, se algo acontecer fora de comum, eu digo a vocês, mal o psicólogo não vai fazer. Entendeu? Então, pelo contrário. Muito pelo contrário. Se vê qualquer coisa fora do comum, busque informação.
A gente justamente trabalha com essa consulta especializada para trazer essa informação. Muitas vezes a gente pensa que, ai meu Deus, por quê? E agora meu filho vai ter... E às vezes não é. Então, busca a informação, busca o profissional, no menor sinal. Não espere a coisa gangrenar, não espere a coisa ficar grande, porque quanto mais demora, mais difícil. Todo mundo sabe que é muito mais fácil eu construir uma casa do zero. E é por isso que eu adoro trabalhar com criança, com público infantil, até mesmo muito novinho, de bebê, de criancinha, de quando está começando o desenvolvimento, porque eu estou formando ele, do que eu pegar alguém que já está todo formado, para eu ter que reformar. Porque é muito mais caro reformar a casa. Então, para os pais que querem esse filho com alto desempenho, que querem o melhor para os seus filhos, se você quer realmente fazer tudo, busque na primeira intuição. No primeiro ponto, vá atrás, busque ajuda, porque mal não vai fazer de jeito nenhum. A gente vai se conhecer mais. O psicólogo é um GPS que guia você de volta para você mesmo, que traz justamente essa harmonia dentro do ambiente familiar. Estamos no nosso minuto final. Eu gostaria de agradecer pela explicação de um tema tão importante, que eu tenho certeza que os pais que estão acompanhando de casa têm dúvidas, muitas dúvidas. Eu gostaria que vocês falassem o telefone da clínica, onde eles podem encontrar vocês e os atendimentos. Vamos lá, gente, vocês podem entrar no Instagram, @multidisciplinar.online, @multidisciplinar.online, tá bom? Ou no 84994857080, 84994857080. A Cris está aí escutando a gente, que é a nossa secretária, e vai estar dando todo o suporte para vocês, tá bom? Eduarda, gratidão pela sua participação, foi muito esclarecedor. Eu acredito que as pessoas que estão ali do outro lado também estão com essa mesma sensação, não é, Júnior? Obrigada por mais um programa, por topar numa terça-feira. Igor Fernandes, meu amor, beijo pra você, que também disponibilizou esse horário pra gente, tá? Fica à vontade. Poxa, eu queria só agradecer a todo mundo também. Quem quiser me seguir no Instagram, eduarda.peritapsy, tá? Eu tô atendendo na Multi também, procura a gente por lá, principalmente os pais aí que estão escutando, que estão com essa dificuldade, que sentiram alguma coisinha, procura e marca a sua horinha especializada principalmente o pessoal lá de Pacifica, tá? Em breve estaremos chegando em Pacifica, um spoiler aqui, tá? A Eduarda vai ficar lá em Pacifica também um dia, então é isso, já vão esperando o pessoal aí de Pacifica, em breve estaremos por aí. E quarta-feira tem mais Fala Mútuo pra vocês.